No fim daquela tarde abafada de novembro, quando o céu carregado prometia uma tempestade que ainda não tinha coragem de cair, Arthur Montalvão percebeu que sua vida estava prestes a mudar. Embora ele ainda não entendesse como, nem porquê. O corredor da empresa, geralmente ruidoso, estava silencioso, como se todos soubessem antecipadamente de algo que ele ainda não sabia. E foi nesse silêncio estranho que surgiu o Sr. Almeida, o diretor-geral, caminhando em direção a Arthur com um envelope branco nas mãos. Arthur sentiu seu estômago afundar como se tivesse engolido uma pedra. Ele conhecia aquela expressão, aquela cortesia forçada no sorriso do superior e aquela postura engessada. O envelope branco nunca era um bom sinal. O diretor parou diante dele, respirou fundo e disse apenas: Arthur, precisamos conversar. E então tudo desabou. A notícia da demissão veio acompanhada de justificativas vazias, reestruturação, corte necessário, nada pessoal. Arthur ouviu tudo como se estivesse submerso em água, as palavras chegando distantes, distorcidas, irreais demais para serem verdade. 15 anos de dedicação escorreram por entre os dedos como areia. Quando finalmente saiu do prédio, sentiu o impacto do calor novamente e percebeu que tinha o envelope na mão. Não sabia há quanto tempo o segurava. Caminhou pela calçada sem rumo, ignorando buzinas, vozes e o cheiro de diesel. O único som que conseguia ouvir era o de sua própria respiração curta, pesada, como se o mundo tivesse ficado pequeno demais. A tempestade que o céu prometera começou a cair antes de ele chegar ao carro. Ele se deixou molhar. Parecia apropriado. Enquanto dirigia de volta para casa, a única pergunta que martelava sua mente era: como contar isso para eles? A família Montalvão não era rica, mas também não era pobre. Arthur, gerente de logística em uma empresa de transportes, mantinha a casa estável com seu salário e com o trabalho de sua esposa, Mirella, uma artesã talentosa que vendia suas peças online. Eles tinham 2 filhos, Luca, de 17 anos, e Camila, de 11. O que ninguém sabia, exceto Arthur, era que as finanças da família estavam longe de ir bem. Ele havia pegado um empréstimo silencioso para ajudar na produção de Mirella quando ela tentou expandir seu negócio. A aposta não tinha dado retorno suficiente, mas ele nunca contou para ela. Achava que revelá-lo seria o mesmo que admitir que havia fracassado como marido. Agora, sem emprego, aquele empréstimo era uma bomba relógio. Quando Arthur chegou em casa, o portão estava aberto e Camila brincava na garagem com Gizmo, o cachorro da família. Ela correu até o pai com um sorriso iluminado, ignorando a chuva, e se pendurou em seu pescoço. Pai, você voltou cedo. Arthur tentou sorrir, mas o rosto parecia duro demais. Voltei, princesa. Mirella apareceu na porta, secando as mãos numa toalha de louça. Seu olhar captou imediatamente algo errado. Aconteceu alguma coisa, e foi ali, diante da mulher que ele mais amava, que Arthur percebeu o tamanho do seu medo. Não era perder o emprego. Era perder o respeito, a confiança, o papel de sustentação que sempre acreditou ser seu por obrigação, quase por destino. Arthur abriu a boca, mas a voz não saiu. Ele simplesmente estendeu o envelope para Mirella. Ela o pegou devagar, como quem segura algo frágil, e leu. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Arthur. Ela sussurrou, você foi demitido? Ele apenas assentiu. O mundo pareceu girar um pouco mais rápido. A notícia caiu como uma pedra no centro da família. Mirella tentou manter a calma, mas Arthur percebeu a insegurança em seus olhos. Luca, que sempre fora reservado, trancou-se no quarto depois de saber. Camila perguntou se eles iam ter que se mudar. Ninguém jantou direito naquela noite. Arthur deitou-se na cama sem conseguir dormir. Cada vez que fechava os olhos, uma nova preocupação emergia. As contas do mês, o empréstimo, a mensalidade da escola de Camila, o plano de saúde, o dinheiro que Luca precisava para fazer o curso de computação que tanto sonhava. E, acima de tudo, o medo de ser visto como um fracasso. Nos dias seguintes, Arthur tentou manter a rotina. Acordava cedo, tomava o café apressado,
sentava-se no computador e enviava currículos. Tantos que começou a perder a noção de quantos eram. Mas o mercado estava saturado, e o que antes era uma carreira sólida parecia agora um peso inútil. Mirella tentava animá-lo, mas também estava preocupada. Suas vendas haviam diminuído nos últimos meses, e ela não tinha coragem de contar isso a ele. A tensão silenciada entre os dois crescia como uma parede invisível. Luca, por sua vez, começava a olhar o pai com uma estranha mistura de compaixão e irritação. Ele adorava o pai, mas não sabia lidar com a fragilidade que agora percebia nele. Parecia errado, quase injusto, ver o homem que sempre soubera tudo agora completamente perdido. A família que antes se comunicava abertamente passou a se falar por frases curtas e olhares preocupados. 2 semanas após a demissão, Arthur recebeu uma ligação inesperada. O número era desconhecido. Senhor Arthur Montalvão? Disse a voz masculina do outro lado. Sim. Quem fala? Aqui é Renato Barcelos, da Transmundi. Recebi sua indicação de um ex-colega. Eu gostaria de conversar sobre uma posição aqui na empresa. O coração de Arthur disparou. Uma chance. Uma luz. Renato marcou a entrevista para o dia seguinte. Arthur preparou-se como há muito não fazia. Revisou seu currículo, estudou a empresa, passou o terno. Mirella ajudou a ajustar a gola e disse, com um sorriso frágil: Você vai conseguir. Eu sei. Arthur prometeu que faria o possível, e o impossível. A entrevista, entretanto, não foi o que ele esperava. Renato não parecia um diretor comum. Havia algo intenso em seu olhar, quase invasivo. Depois de alguns minutos de perguntas formais, ele disse: Não vou mentir, Sr. Montalvão. Eu já tenho candidatos com currículos mais completos. Mas ouvi dizer que o senhor é leal. Que o senhor entrega tudo pelo trabalho. Isso é raro hoje em dia. Arthur engoliu seco. Soava um elogio, mas não parecia. Obrigado, Sr. Renato. Renato cruzou as mãos sobre a mesa. A vaga é sua, se o senhor quiser. Mas há um detalhe. Arthur sentiu o estômago revirar. Que detalhe? O trabalho exige total disponibilidade. Horas extras constantes. Viagens repentinas. E, principalmente, descrição. Muita descrição. Descrição? Para um cargo de logística? Renato continuou. Digamos que a Transmundi lida com certos clientes que preferem que seus nomes não apareçam em documentos. Nada ilegal, claro. O claro soou exatamente como o contrário. Apenas questões comerciais sensíveis. Arthur sentiu um frio na espinha. Aquilo não parecia certo. Mas, ao mesmo tempo, ele viu o rosto de seus filhos, as contas acumuladas, a tensão com Mirella, a pressão que o sufocava dia e noite. Renato percebeu seu conflito e sorriu. Pense como uma chance de recomeçar. Todos merecem uma. Era sedutor. Era perigoso. E Arthur aceitou. Os primeiros dias no novo emprego foram intensos. Arthur trabalhava até tarde e chegava em casa exausto. Mirella tentava apoiá-lo, mas estava cada vez mais incomodada com o mistério em torno da empresa. Luca desconfiava de tudo. Camila reclamava de não ver mais o pai. E, no meio disso, Arthur começou a perceber coisas estranhas no trabalho. Cargas que não podiam ser conferidas. Rotas que não faziam sentido. Documentos que precisavam ser assinados sem leitura prévia. E, principalmente, um ar de segredo constante. Como se todos soubessem de algo que ele não estava autorizado a saber. Ele tentou ignorar. Mas quanto mais ignorava, mais sua consciência gritava. Até que uma noite, ao revisar relatórios, encontrou uma referência codificada que envolvia o transporte de algo extremamente valioso e extremamente ilegal. Ele ficou paralisado. Aquilo podia destruir sua vida, sua família. Ao chegar em casa, sentou-se na sala escura. Mirella apareceu e disse: Arthur, você está estranho. O que está acontecendo? Ele quase contou. Mas o medo o fez calar. É só cansaço. Mirella não acreditou. E aquilo começou a corroer ainda mais o casamento.
Nos dias seguintes, Arthur passou a viver num estado de tensão permanente. Renato cobrava mais de perto, exigia mais horas, mais lealdade, mais silêncio. Cada pedido parecia uma nova corda apertando seu pescoço. Luca começou a brigar com ele por qualquer coisa. Camila chorava de saudade. Mirella se fechava em silêncio. A demissão que deveria ter sido apenas um revés tornou-se uma rachadura profunda na família. E estava prestes a quebrar tudo de vez. Numa noite chuvosa, sempre parecia chover nos piores dias de Arthur, ele recebeu uma mensagem de Renato. Preciso de você no depósito. Agora. Não faça perguntas. Arthur hesitou. Mas foi. Ao chegar, encontrou homens estranhos, caixas sendo movidas às pressas e Renato com a expressão mais tensa que Arthur já havia visto. Ele o puxou para um canto. Nada sai daqui hoje sem passar pelas suas mãos. Precisamos garantir que tudo esteja certo. Arthur percebeu então que a carga daquela noite era extremamente suspeita. Pesada, lacrada, sem identificação, e com guardas que lembravam mais seguranças privados do que funcionários comuns. Renato, isso não está certo. O diretor aproximou-se, seus olhos gelados. Você tem família, não tem? Arthur sentiu o sangue gelar. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você precisa do emprego. Eu preciso de alguém confiável. Só isso. Era uma ameaça velada. Uma coleira. Quando Arthur voltou para casa quase ao amanhecer, encontrou Mirella sentada no sofá, olhos vermelhos. Onde você estava? Ele precisava contar. Precisava. Mas temeu perder tudo. Trabalho. Ela levantou, furiosa. Você acha que eu acredito nisso? Ele não tinha resposta. E Mirella fez algo que surpreendeu até ela mesma. Arthur, se você não confiar em mim, como espera que eu esteja ao seu lado? Arthur sentiu uma dor profunda. Mas continuou calado. E aquele silêncio foi o golpe mais duro que Mirella poderia receber. No dia seguinte, Mirella encontrou, por acaso, o extrato do empréstimo que Arthur escondia. O valor restante era assustador. Ela ficou sem ar. Luca entrou bem na hora, viu a mãe chorando e encontrou o papel. A raiva explodiu nele como fogo. Ele escondeu isso da gente? Da senhora? Mirella tentou acalmá-lo, mas não conseguiu responder. Luca pegou o celular e saiu de casa. Ele foi direto ao armazém da Transmundi. Ele sabia onde o pai trabalhava. E ali, ao tentar encontrar Arthur, ouviu uma conversa entre dois funcionários. O novo cara vai quebrar se continuar se metendo onde não deve. Renato não vai deixar. Ele é útil por enquanto. Luca gelou. Aquilo era perigoso. Mais do que imaginava. Ele voltou para casa correndo e disse à mãe. Mãe, o pai se meteu com gente errada. Mirella sentiu o mundo girar. Naquela noite, Arthur voltou tarde novamente. Encontrou Mirella e Luca esperando por ele na sala. Arthur, Mirella começou, nós sabemos. Ele parou. O coração quase saiu pela boca. Sabem, o quê? Sobre o empréstimo, Mirella disse, segurando o papel. E sobre a empresa onde você trabalha, Luca completou. Arthur perdeu a força nas pernas e sentou-se. E pela primeira vez, contou tudo. Sem esconder nada. As ameaças. As cargas. O medo. Mirella chorou. Luca o encarou entre espanto e indignação. Pai, como o senhor se deixou envolver nisso? Arthur respondeu com a sinceridade crua que nunca tivera coragem de usar. Porque eu achei que vocês precisavam de mim forte. Achei que, se eu mostrasse fraqueza, iria decepcioná-los. Mirella segurou o rosto dele. Você não precisa ser perfeito para ser nosso. Só precisa ser honesto. Arthur desabou. E ali, naquele desabafo coletivo, algo começou a se reconstruir entre eles. Mas o problema real ainda estava lá. E viria buscá-lo. 2 dias depois, Renato apareceu na porta da casa dos Montalvão. Sem aviso. Arthur sentiu a alma congelar. Renato entrou como se fosse dono do lugar, analisou a sala com desdém e disse: Você não apareceu no turno de ontem.
Começo a achar que está esquecendo quem te deu uma segunda chance. Mirella colocou-se na frente de Arthur, protegendo-o. Ele não vai mais trabalhar para você. Renato riu. Não é bem assim que funciona, senhora Montalvão. Foi quando Luca desceu as escadas com o celular na mão. Já enviei tudo. Vídeos, áudios, rotas suspeitas. Se algo acontecer com meu pai, a polícia vai bater na sua porta. Renato empalideceu. Por um segundo, apenas um segundo, sua máscara de poder se quebrou. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Sabemos o suficiente, disse Mirella. Renato entendeu que não tinha mais controle. Perdeu a postura, xingou e saiu batendo a porta. Arthur caiu sentado no sofá, tremendo. Mas Mirella o abraçou. Camila, que ouvirá parte da conversa, correu para o pai. E Luca, pela primeira vez em meses, colocou a mão no ombro dele. A família estava unida. E Renato estava acabado. Na manhã seguinte, as autoridades invadiram a Transmundi após denúncias anônimas múltiplas, não só de Luca, mas de outros funcionários que, ao saberem da coragem da família Montalvão, também decidiram denunciar. Renato foi preso. E, junto com ele, todo o peso que prendia Arthur. A repercussão do caso fez Arthur receber convites para entrevistas em empresas que admiraram sua postura final. Ele ainda temia não ser suficiente, mas agora sabia que não precisava carregar o mundo sozinho. Mirella, inspirada pelo que viveram, reformulou seu negócio, contando toda a história nas redes sociais. Suas vendas explodiram, não pela tragédia, mas pela coragem. Luca voltou a ver o pai como um herói. Não um herói perfeito, mas um herói real. Alguém que erra, cai, levanta e luta. E Camila passou a dormir todas as noites com o cachorro e com a sensação de que sua família era forte demais para ser quebrada. Arthur percebeu, enfim, que sua demissão, a mesma que acreditou ter destruído sua vida, foi o ponto de virada que salvou tudo. E a família entendeu que destino nenhum é definido por uma queda, mas pelo que se decide fazer depois dela. Às vezes, o que parece o fim é apenas o começo de uma mudança maior. A vida não avisa quando vai virar de cabeça para baixo, mas sempre oferece a chance de reconstrução. O que define uma família não é a ausência de problemas, e sim a capacidade de enfrentá-los juntos. E, como Arthur descobriu, honestidade e coragem são os pilares que sustentam qualquer recomeço.